Olá, tudo bem? Vamos gravar aquele vídeo que eu falei que ia gravar e mentir por centenas de dias? Não é porque eu tô assistindo Netflix, tá? Até queria, mas eu tô trabalhando bastante. Fiz algumas escolhas de como lidar com isso, algumas escolhas, meu local de trabalho, a universidade, nos pediu, então estamos tendo aulas remotas no mesmo horário de aula, mas eu tô querendo produzir alguns materiais antes, então tá gastando algum tempo. Tem outros trabalhos que eu tinha, outros projetos que eu estava envolvida, enfim, não é por causa da Netflix. O que eu quero falar neste vídeo? Não é mais um vídeo sobre o coronavírus, tá, gente? Porque tem pessoas mais informadas, com maior propriedade para falar sobre isso, e novamente vou indicar @oatila. O Atila é a Marina, que tá tratando sobre dados muito importantes. E, gente, a ciência salva, tá? A informação salva. Então, não precisa mergulhar e ler e pesquisar sobre todas as coisas, mas busque informações boas, refinadas para trabalhar, para entender o cenário. Se você tem dúvidas sobre isso, se você não sabe quais são as informações verdadeiras ou não, manda para mim. Eu tenho boas informações para te indicar, bons lugares para você chegar a essas informações e até tirar algumas dúvidas, tá? Então fica essa informação aqui também. Mas eu quero falar aqui sobre estratégias de lidar com estudo e com o ensino neste momento. Não sou pedagoga, sou bióloga, bacharel e licenciada então em biologia, e as minhas sugestões e percepções aqui têm a ver com a minha própria prática e com a minha própria forma de estudar, então de estudar e de ensinar, porque né, se você é professor ou professora, você sabe que você estuda pro resto da sua vida. Se você é pesquisador ou pesquisadora, você estuda pro resto da sua vida. Primeiro, algumas dicas bem básicas para estudantes. A primeira: se você está tendo ensino remoto, tenha paciência com seus professores e suas professoras. Nem todos estão habituados com as novas tecnologias, ou com, nem tão novas, mas com as tecnologias. Porque um bom professor, minha opinião, tá, gente? Um bom professor, uma boa professora, não é só aquele que consegue fazer malabares dentro de sala de aula e chama atenção, tá? Não acho que essa é a única coisa. Um bom professor, na minha opinião, é aquele que sabe fazer essas duas coisas, mas aquele que consegue dar uma aula expositiva e prende a atenção do aluno. Ah, minha gente. Mas daí vem outra questão. Você pode pensar, pode ter tido uma conversa com algum colega seu e você estava falando sobre um professor e alguém dizendo: nossa, amo Doro, hashtag diva sensata, hashtag melhor professor do universo. E o seu amiguinho falou: nossa, nada a ver, que pessoa nada a ver. Digo de mim, gente, eu escutei pessoas falando de mim, escutei não, me disseram. E me disseram por terceiros, assim, que elogios, né, mas também que, nossa, ela não vou me expor aqui, né, gente, já me exponho demais, mas tem visões diferentes, eu tenho visões diferentes, de professores que nossa, aula sensacional, e o colega fala: ai, chato, não consigo prestar atenção, que sono. Eu falo: como você consegue dormir? A aula é sensacional. Então tem essa perspectiva. Então talvez um bom professor que vai dar uma aula expositiva sensacional, que você não é nem dialogada, ele fica falando lá e você não pisca, algum aluno não vai conseguir focar nisso, porque nós temos diferentes formas, diferentes pessoas que conseguem focar como aprender. Se a pessoa aprende mais escrevendo, mais ouvindo, mais olhando, mais escrevendo tudo, mais fazendo alguma atividade. Então, vai ter essas diferentes formas. Então, para isso, pensem que cada professor vai ter sua forma de fazer isso, que ele tem mais conhecimento, que ele tem mais prática, tá mais acostumado a fazer. Então, primeiro, tenha paciência com seus professores. Digo pelos professores, todos os meus colegas, os mais próximos e os não próximos, todo mundo se dedicando para fazer isso da melhor forma possível. Tá? Então, tenham paciência com seus professores. E aí, um segundo ponto importante é minha sugestão: você manter a sua rotina de estudo. Então, se você está, então meus alunos lá do ensino médio, teve paralisação, e vocês não estão tendo, não estão fazendo no mesmo horário de estudo em casa que vocês fariam no colégio, minha sugestão é que vocês façam. Ah, mas eu não quero acordar às 6 horas da manhã, porque eu acordava às 6 horas da manhã, quero acordar às 8. Tudo bem, mas faça uma organização. Ah, beleza, na terça-feira eu tinha 2 aulas de biologia, depois eu tinha 2 aulas de
espanhol, depois eu tinha 2 aulas de química. Faça isso, gente. Coloca num horário, coloca no teu relógio, coloca no alarme. Agora eu vou fazer 2 aulas de estudo de biologia. Isso pode ser no teu computador, você lendo notícias sobre o que você faria, sobre, por exemplo, eu estava dando matéria sobre vírus e bactérias para alguns estudantes lá no ensino médio. Tem coisa mais interessante que estudar sobre o coronavírus nesse momento? Talvez tenha, mas enfim, tem coisa mais que está sendo mais falada nesse momento. Aproveita isso. Vá, pega teu caderno, as coisas que você anotou, faça alguns comentários no teu caderno. Pega os slides mandados por algum desses professores, se alguns mandaram. Pegue as atividades, pegue teu livro e leia sobre isso. Faça alguns exercícios, selecione alguns exercícios. Se você está em ano de vestibular, entre nos sites dos vestibulares, pegue, faça alguns simulados sobre aquela matéria. Isso vai te deixar, vai te sentir útil, não vai fazer com que você fique, nossa, o que será da minha vida agora? O que eu vou fazer da minha vida? O mundo acabou, essa pandemia vai destruir o meu estudo. Foca nisso. Tem alunos que conseguem fazer isso com mais facilidade. Eu tô pensando aqui nos meus alunos do ensino médio, quem já tá fazendo isso por conta própria. Sei de quem tá fazendo, imagino quem esteja fazendo. Tem aqueles que vão deixar quieto e esperar as novas informações do colégio, como que vão lidar. E tem aqueles que não se sentem aptos para fazer isso ou estão com preguiça. Minha sugestão, gente, foca nisso. Tenta montar um roteiro de estudos. Não tô falando pra você estudar 10 horas por dia. Mas pega as manhãs, tem aula de manhã, pega as manhãs e organiza naquele horário que você faria. A gente tem, assim, uma vontade, um desejo de estudar sobre coisas que a gente gosta mais, isso é normal. Então, por exemplo, pode ser que você se interesse muito mais pela parte de biologia, porque, né, tem matéria melhor? Acho que não. Mas estuda física também, para você, quando as aulas voltarem, quando a normalidade voltar, porque ela vai voltar. A gente ainda não sabe como, mas ela vai voltar, gente. E como que você vai fazer isso se você tá com a tua cabeça só nos seriados Netflix, só nos joguinhos de internet, só... Tenta manter mais ou menos a rotina, tá? 7 minutos para falar isso. E agora, sobre algumas dicas de ensino neste momento. Não quero ser professora de professor, né? Ainda mais que tem professores com muito mais conhecimento sobre metodologias ativas. A ideia aqui não é falar de autores ou algo muito teórico, mas minha percepção. Minha percepção é que nesse momento é interessante começar com gravar vídeos de aulas da forma que você faria em sala de aula, presencial. Então, ou gravar vídeos ou ter aulas remotas, que é que eu estou tendo com os estudantes da graduação, de uma forma muito similar ao que eu faria em sala, que é utilizando os slides e falando muito e dando exemplos para os estudantes com as leituras prévias que eu já tinha passado para eles. Então, minhas adequações são utilizar ferramentas em que eu consiga falar e olhar para eles. Em alguns casos, a gente está tendo dificuldade por causa de internet, por causa de sinal de internet, por causa das ferramentas que às vezes podem travar, que é os alunos me responderem e ficarem com a câmera. Por mim, eu prefiro olhar para a cara deles enquanto eu estou falando. Porque senão, gente, entra num looping. Eu tava com uma percepção ontem de Big Brother Brasil, assim, em que você se acostuma tanto que parece que você tá falando sozinha. Então eu já tava falando umas bobagens lá pros alunos de TCC, que era a disciplina de TCC, de prática profissional. Eu já tava, não sei o quê, porque daí eu fui lá, sabe? Porque você perde o filtro. Então quando você tem alguém aqui, você sabe com quem você tá falando. Se essa for uma possibilidade, usar isso. Estudantes, pensem sobre isso também. Estou falando estudantes de licenciatura. Por que isso pode ser melhor? Porque daí você consegue filtrar e ter uma interação com o estudante, olhar, né, de uma forma, como é possível olhar no olho do estudante, fica mais fácil. Sugestão é de fazer uma interação em que você fale: fulano, você que tá aí. Ah, Brenda, Milene, Juliana, Mayumi, e aí? O que vocês estão achando? Estão com uma dúvida? O que você acha? Pode me dar um exemplo? Para os estudantes que estão ali. Porque eles vão se sentir parte daquele processo e não é só uma videoaula. Porque não é uma videoaula, né, neste momento, pelo menos que isso que eu estou falando. São algumas formas de interação e de passar o aprendizado ou de estimular o aprendizado de uma forma que o estudante se sinta incluído no processo. Quando a
Aí essa é uma percepção minha, quando a gente fala de metodologias de aprendizagem ativa, é algo, na minha percepção, redundante, porque a aprendizagem é um processo ativo. Quando eu aprendo, é ativo, porque sou eu que estou aprendendo. Quando o professor faz algumas estratégias, algumas podem ser mais significativas para mim do que outras. Quando ele me coloca no exemplo, quando ele dá um exemplo de algo que eu já conheço, que eu já li ou que eu já estudei. Por isso que ter algum material prévio muitas vezes é bom. Não encher o estudante de ler 5 capítulos e vamos discutir. Porque ele não vai ler. Tem alguns textos, algumas perguntas em que, quando o professor for falar, eu já tiver tido contato com aquilo, para mim, Laís, traz mais significado. Eu penso, eu já vi sobre isso. Seja um vídeo simples que você mesmo gravou, seja um vídeo simples que você achou na internet. Pô, tem tanto vídeo bom na internet, eu tenho uns que eu uso para biologia, que são ótimos, com umas animações legais. Tem algumas coisas que são menos legais, umas mais legais, em que o estudante vai ver, nossa, mas uma vez eu vi um seriado, ou uma vez eu vi um documentário, uma vez eu estava assistindo em casa com meu avô sobre tal coisa, ou uma vez eu vivenciei isso. Isso traz uma relação com o aluno. Então, quando você está falando lá na webconferência, ou num vídeo que você gravou, o aluno vai falar, é verdade, eu sei. Já falei sobre isso. E remeter a coisas que você já falou em sala de aula, isso é importante também. Outra estratégia de aprendizagem, que a gente chama de aprendizagem ativa, utilizando tecnologias, é momentos de reflexão que você dá uma pergunta, eles fazem discussão em grupos ou individualmente, ou estudos de caso, que o aluno vai ter que buscar, pesquisar e daí trazer uma relação com o estudante. Quando a gente pensa em qualquer uma dessas estratégias, usando nomes bonitos, usando PBL, TBL, estudo de caso interrompido, até anotei alguns aqui. Aprendizagem híbrida, que é isso, né, essa relação do presencial com o online. Peer instruction, que é a instrução por pares, em que você coloca estudantes para discutirem entre eles. E quando fala em pares, não é necessariamente 2 só, mas vários. Pares é de próximos a vocês, né? Aqueles que são os estudantes, seus colegas naquele momento. Além desses nomes bonitos, você promover momentos em que o aluno consiga explicar aquilo que ele entendeu é muito importante. Porque é ali que você consegue perceber quais são os possíveis falhas, os possíveis equívocos, e você consegue trazer para o aluno, olha, não é bem assim. Mas é interessante isso que você falou. Eu trabalho com condicionamento positivo. Não me julguem, tá, gente? Não é uma estratégia tão consciente assim em muitos momentos, mas é quando um aluno te diz alguma coisa, você fala, isso mesmo, muito legal. Mas, veja bem, faz com que o aluno se sinta importante. E não é ilusório isso, ele é importante o professor. Para mim é importantíssimo quando os alunos estão ali conversando comigo. Porque naquele momento que eu entendo que aquilo que eu estou dizendo pode não fazer sentido, ou pode não ter sido entendido, porque a gente está ali achando que está tudo muito claro. Você escreve um texto, manda ali um artigo, manda uma coisa, nossa, está claríssimo, por que você está me perguntando? Mas a percepção do aluno é muito importante nesse momento, para você entender aquilo que está sendo percebido para ele e poder corrigir. E os outros estudantes podem estar com aquela mesma percepção, porque eles também estão naquele plano de escutar, refletir e entender. Quando você faz isso, dá oportunidade para o estudante dar a opinião dele, dar um exemplo, os outros estudantes normalmente vão falar, agora entendi. Utilizem os seus estudantes para uma aprendizagem significativa, para uma aprendizagem, a compreensão de fato, aquele plim, né? Falei que o vídeo ia ser curto, gente. Falhei novamente. Vou gravar um na sequência aqui, porque eu quero postar mais um vídeo nos próximos dias, porque está chegando aos 15 minutos, tá bom? Fique em casa, conversamos, tudo vai dar certo, tá, gente? Medidas importantes devem ser tomadas para que fique tudo bem, muito certo, muito rápido, tá bom? Então tá.